Minha gente, deixa eu te contar uma coisa que ninguém fala. Você sabe quantas mulheres chegam aos 70 anos neste país e descobrem que a aposentadoria que planejaram por 40 anos não vai durar nem mais 10? 40%. É isso mesmo. 40% das brasileiras aposentadas pelos regimes de contribuição enfrentam dificuldades financeiras severas nos 10 anos seguintes à saída do trabalho. Sabe por quê? Não é porque não pouparam, é porque nunca olharam para os números de verdade. Eu ouço tanto as pessoas falarem: "Ah, mas eu vou viver de forma simples na aposentadoria." Como se isso fosse o bastante. Como se a vida esperasse você parar de trabalhar para começar a custar menos. Não é assim. Nenhuma de nós recebeu o manual sobre isso. Pensa bem, você passa 40 anos acumulando dinheiro, mas quantas vezes você realmente parou para calcular quanto ia gastar mês a mês quando saísse do trabalho? Não é culpa sua. A gente foi criada para poupar, não para viver. Vou te contar quem eu sou. Me chamo Maria Helena, tenho 75 anos. E durante 40 anos, desde os 25 até os 65, eu fiz aquilo que a gente é ensinada a fazer: chegar cedo, sair tarde, dizer que não para os meus filhos, dizer que sim para cada projeto de trabalho que aparecia. Ascensão na carreira, eu tinha. Respeito, eu ganhei. Mas você sabe o que eu perdi? Anos. Conversas que não tive. Abraços que deixei para depois. E o pior é que eu justificava tudo com uma promessa: depois que eu me aposentar, aí sim vou viver. Ninguém me fez essa promessa oficial, sabe? Mas a gente absorve isso. A indústria absorve isso. O sistema absorve isso. Trabalha agora, vive depois. É a fórmula. E eu comprei. De verdade, eu acreditei que o sofrimento de agora tinha um fim determinado. Que quando chegasse os 65 anos, tudo faria sentido. Os sacrifícios se transformariam em liberdade. É isso que a gente acredita quando tem 25, 30, 40 anos. A gente acredita que o tempo é infinito. E foi assim durante 4 décadas. Subi degrau por degrau. Conheci mulheres incríveis no caminho. Mulheres que, como eu, acreditavam na fórmula. Mulheres que tinham poupança, tinham plano de previdência privada, tinham uma casa paga. Mulheres que fizeram tudo certo, sabe? Tudo. Não é como se a gente tivesse feito algo errado. Mas aí, e eu preciso que você entenda bem, aí chegou os 65. E todo mundo que eu conhecia, todo mundo mesmo, saiu do trabalho com um plano que nunca tinha sido testado de verdade. A gente tinha números no papel, mas nunca tínhamos vivido aquilo. Eu me aposentei com INSS integral, um pequeno fundo de previdência privada que completava a renda, e aquela sensação de estar finalmente segura. Segura.
Era a primeira vez em 40 anos que eu podia respirar fundo, sem pensar no próximo relatório, na próxima reunião, no desempenho de T1. Comprei aquele vestido que sempre quis. Fiz uma viagem, uma só. E aí? Aí começou a lista de adiamentos. Meu neto fez aniversário. Faltei porque tinha medo de gastar com passagem aérea. Minha melhor amiga convidou para conhecer a casa nova dela em Brasília. Falei não, porque tinha que ser cuidadosa com o orçamento. Tinha aposentadoria, tinha dinheiro, mas tinha medo. A gente tinha medo porque nunca tínhamos realmente medido. Sabe aquela calculadora mental que a gente faz? Ah, se eu gastar assim, não vou faltar. Mas é tudo aproximado, é tudo no feeling. E o feeling é sempre conservador demais. O medo sempre ganha. Então a gente adia. O congresso com a irmã, depois. Aquele curso de pintura que eu queria fazer, não tenho certeza se tenho dinheiro. Deixa para próximo ano. Aquele jantar com as amigas de infância, isso custa caro, melhor não. A gente constrói uma vida inteira de melhor não durante a aposentadoria. E ninguém fala sobre isso. E foi aí que tudo mudou. Não foi uma coisa dramática no começo. Foi assim. Eu estava procurando um caderneta antigo, sabe? Aquela caderneta de poupança do Banco do Brasil, a de papel mesmo, com aqueles extratos escritos à mão. Meu Deus, quanto tempo tinha passado desde que olhava para aquilo. Achei uma caderneta numa gaveta de 1990. Meu primeiro depósito foi uma quantia que não dá nem para lembrar direito. Talvez R$100 em valor de hoje. Mas sabe o que eu senti olhando aquilo? Senti toda a minha vida. Cada linha daquela caderneta era um mês. Era eu acordando cedo, era eu corrigindo relatórios até às 10 da noite. Era eu dizendo não para meu filho vir me visitar porque tinha que poupar. 40 anos de história resumidos em extratos. E eu estava com 72 anos. 2 anos na aposentadoria. E olhando aquela caderneta, eu tive um pensamento que nunca tinha tido antes. Eu ainda estou aqui. Não é que eu tivesse medo de morrer. É que eu tinha passado tanto tempo preparando para viver que tinha esquecido que precisava estar viva para aproveitar. É estranho quando você percebe isso. Parece uma coisa óbvia, mas quando você vive 40 anos com um piloto automático ligado, a obviedade some. Aí chegou aquele momento. Você sabe como é. Aquele momento que muda tudo. Eu acordei sentindo um incômodo. Nada grave, só um incômodo. Fui ao médico. Fiz uns exames, nada conclusivo no começo. Mas aí começaram mais exames. Tive que fazer cirurgia. Nada de vida ou morte, mas suficiente para eu ficar com medo. Suficiente para eu perceber que meu corpo não era uma máquina que podia funcionar para sempre. Que em algum ponto talvez não tivesse tido por tanta gente ao meu lado enquanto eu criava dinheiro.
Foi durante a recuperação que recebi a notícia. Minha melhor amiga de infância, não a que eu tinha deixado de visitar por medo de gastar, mas aquela que vi menos de 3 vezes em 10 anos, tinha falecido. Infarte. Ela tinha 68 anos. E sabe o que me disseram que ela disse antes de morrer? Que se arrependia. Não de coisas que fez, de coisas que não fez, de lugares que não foi, de gente que não abraçou. Naquela semana eu não saía da cama. Não era depressão, era raiva. Raiva de mim mesma. Raiva de perceber que eu tinha conhecimento de mundo. Eu tinha 72 anos, sabe? E ainda assim estava repetindo o mesmo erro. Estava postergando a vida. Estava esperando por uma certeza que nunca ia chegar. E foi aí que tudo ficou claro. Minha gente, vou te contar qual foi o hábito que separou as mulheres que eu conheci, que vivem bem da aposentadoria, daquelas que vivem com medo. Não é ter mais dinheiro. Não é ter investimentos sofisticados. É uma coisa tão simples, tão óbvia, que quase dá raiva falar. É você olhar para os números, de verdade, todo mês, não uma vez por ano, todo mês. As mulheres que conheci que têm aposentadoria tranquila, e quando eu digo tranquila, é no sentido real, não é sobrevivo com medo. São aquelas que um dia sentaram e fizeram a revisão do orçamento da aposentadoria. E fizeram de novo, mês após mês. Elas sabem quanto ganham de INSS, quanto ganham de previdência privada, quanto ganham de aluguel se tem, quanto ganham de qualquer outra coisa. E elas sabem quanto gastam. Não aproximadamente, de verdade. Medicamentos, elas sabem quanto custam. Plano de saúde, elas conhecem cada centavo. Alimentação, água, luz, telefone, internet, tudo, tudo. E quando elas descobrem que está faltando, elas não ficam com medo. Elas fazem uma coisa que chama de ajuste. Cortam algo que não vale a pena. Aumentam algo que vale. As mulheres que eu conheci que vivem com medo são exatamente as opostas. Elas têm um número na cabeça de quanto ganham, um número vago, e um medo vago de quanto gastam, e ficam naquele limbo, naquele vazio. Não sabem se podem fazer aquela viagem, não sabem se podem ver a neta, não sabem de nada, porque nunca olharam de verdade. Eu descobri tudo isso aos 72 anos. Que vergonha, não é? 40 anos de vida financeira e eu nunca tinha realmente entendido o que era ter um orçamento na aposentadoria. Eu sabia fazer planejamento financeiro para trabalhar. Isso eu era excelente. Sabia investir, sabia multiplicar dinheiro, sabia pensar em longo prazo, mas não sabia viver. E sabe qual foi a pior parte? Que eu descobri uma coisa terrível quando finalmente olhei para os números. Eu descobri que eu estava sangrando dinheiro. Não muito,
mas estava. Porque quando você trabalha, seus gastos estão embutidos na rotina. Você gasta com transporte para ir ao trabalho. Parou de ir. Você gasta com roupa profissional. Parou de comprar tanta. Você gasta com aquele café da tarde porque não tinha tempo de fazer em casa. Deixou de gastar. Mas o que ninguém fala é que novos gastos aparecem. Saúde, meu Deus, saúde. Quando você chega aos 70 anos, você descobre que o corpo é caro, muito caro. Medicamento que custa R$ 300 por mês, fisioterapia, aparelho auditivo, é caro demais, a gente adia. Dentista, oftalmologista, a cada ano que passa, um novo gasto aparece. E se você não está olhando para os números, você não vê que aquele dinheiro que você tinha para 40 anos de aposentadoria pode virar 30 anos de aposentadoria muito rápido. Eu encontrei isso. Achei que tinha dinheiro para tudo. Achei que tinha feito meu trabalho de formiga durante 40 anos. Mas quando comecei a revisar mês a mês, janeiro, fevereiro, março, vi que a diferença entre ganho e gasto tinha um padrão de déficit pequeno. Nada que assustasse no primeiro mês, mas ao longo de um ano, aquilo acumulava. Decidi fazer uma coisa que deveria ter feito em 1985. Comecei um caderno mesmo, velho de caneta, como se fosse um diário, porque isso é o que é, um diário do dinheiro. Cada mês eu escrevia em uma página quanto eu recebi de INSS, quanto recebi de previdência, quanto recebi de outras coisas, e aí, discriminado, quanto gastei. Tudo. Remédio de hipertensão, R$ 20. Conta de água, R$ 35. Comida, 400. Tudo. E no dia 31 eu fazia a conta. Ganho menos gasto. Ganho menos gasto. Ganho menos gasto. Alguns meses dava positivo, outros negativos. Mas aí vinha a ação que separava as mulheres que vivem bem das que vivem com medo. As que vivem bem olham para aquele número, se foi negativo, e perguntam: o quê? Aí cortam. Não é dramático, mas cortam. Aquele assinatura de streaming que não usa mais, cancela. Aquele restaurante que estava virando costume, volta para fazer comida em casa. Aquele médico particular que é muito caro, muda para o convênio. Reduz, ajusta, modifica. Porque entendem uma coisa fundamental: o dinheiro não é infinito. As que vivem com medo não fazem nada. Deixam de lado o número assustador. E aí vem aquela paralisia. Talvez tenha tido um erro. Vou revisar mês que vem. Mês que vem, vira mês que vem, vira mês que vem. E de repente, passaram 2 anos e nada mudou. Eu escolhi o caminho das mulheres que vivem bem. E sabe de quem eu aprendi? Daquela amiga que faleceu. Porque durante o luto, limpando a casa dela, encontrei os carnês dela. Cadernos e cadernos. Ela fazia desde 1998. Todos os meses,
um pequeno registro. Quanto ganhava, quanto gastava. E sabe qual era o final de cada mês? Um pequeno comentário. Às vezes era: paguei a passagem da neta, valeu cada centavo. Outras vezes, gastei demais com divertimento, vou cortar semana que vem. Nunca era julgamento, era observação. E quando eu olhava para aqueles cadernos, eu via a vida dela. Não só o dinheiro. Eu via quando os netos visitavam, porque lá estava a anotação do passeio que pagava. Eu via quando ela tinha tido uma semana ruim de saúde, porque lá estava a medicação extra. Eu via quando ela tinha dito sim para algo que valia a pena, porque ela tinha cortado em outro lugar para ter aquele dinheiro. Aqueles cadernos eram como um diário, e neles eu vi uma mulher que viveu, que escolheu consciente, que não adiou tudo para um dia que nunca chegaria, porque ela estava verificando, todo mês, pulso no dinheiro. Foi isso que mudou tudo para mim. Eu comecei a fazer a mesma coisa e descobri coisas interessantes. Por exemplo, eu descobri que eu podia pagar aquela viagem que tinha adiado fazia 2 anos. Não era cara. Eu só tinha medo porque não tinha olhado de verdade. Descobri que podia ver meus netos mais vezes. Descobri que podia fazer aquele curso de pintura que queria. Era barato. Era só eu ter cortado o programa de TV a cabo que não usava. E sabe qual é a coisa mais louca? Quando você começa a revisar, quando você realmente começa, você descobre que tem espaço. Tem espaço porque você finalmente sabe onde está o dinheiro. Você não está vivendo em paranoia, vivendo de suposição. Você sabe. Ganho X, gasto Y. Se Y é menor que X, você tem liberdade. Liberdade de verdade. Não aquela liberdade teórica da aposentadoria. A liberdade de saber que pode. Agora tenho 75 anos. Já faz 3 anos que faço esse exercício. E a diferença é gritante. Minhas amigas que conhecem meu segredo, porque eu conto para todo mundo, também começaram. E sabe o que elas dizem? Por que ninguém nunca tinha me contado isso? Porque a gente foi ensinada a poupar, mas não foi ensinada a viver poupando, a viver consciente, a viver sabendo. É como aprender a dirigir. Você precisa verificar o espelho todo dia. Precisa saber onde está. Precisa estar presente. Se você desviar por 1 segundo, perde o caminho. A aposentadoria é a mesma coisa. Você passou 40 anos dirigindo automático. Agora, para essa fase valer a pena, você tem que acordar, tem que estar aqui, tem que saber onde está. E a ferramenta é ridiculamente simples. É só olhar, mês a mês, nada mais. Vou te falar qual é a verdade que demorei 42 anos para aprender. O tempo não espera por segurança. O tempo não espera por certeza. O tempo passa, e passa rápido. Quando você tem 75 anos,
Você sabe disso. 20 anos que você pensa que tem para viver podem virar 5, podem virar 0. Ninguém sabe. O que você sabe é que agora mesmo, enquanto lê isso, você está vivo. Você tem respiração, tem cognição, tem capacidade de decidir. Daqui a 10 anos, talvez não tenha a mesma saúde. Talvez tenha menos amigos. Talvez tenha menos vontade. É a realidade, não é pessimismo, é cronologia. Então, se você está olhando para essa mensagem e pensando: mas eu ainda tenho tempo antes de aposentar, eu te aviso, não tenha. Comece agora. Comece a olhar para os seus números agora. Porque quando você passa 40 anos em piloto automático, é muito difícil acordar. Muito difícil mesmo. E eu preferiria que você acordasse enquanto ainda tem tempo de ajustar, enquanto ainda tem décadas. Se você já está aposentado, se você já está naquele lugar de podia ter feito diferente, ouça, não é tarde, não é. Você ainda está vivo, você ainda pode revisar, pode ajustar, pode cortar algo que não vale a pena e viver algo que vale.